Turma, do livro As Mais Belas Parábolas de Todos os Tempos, volume 1, Alexandre Rangel, no texto Inveja. Era uma vez uma cobra que começou a perseguir um vagalume que só vivia para brilhar. Ele fugia rapidamente com medo da feroz predadora e a cobra nem pensava em desistir. Fugiu um dia e ela não desistia. 2 dias e nada. No terceiro dia, já sem forças, o vagalume parou e disse à cobra: "Posso fazer-lhe 3 perguntas? Não costumo abrir esse precedente para ninguém, mas já que vou comer você mesmo, pode perguntar. Pertenço à sua cadeia alimentar? Não. Te fiz alguma coisa? Não. Então por que você quer me comer? Porque não suporto ver você brilhar." Alguém se identifica aí, dentro do magistério? Aqueles professores que me acompanham, pessoas que estão ligadas à educação ou empresa, no trabalho está cheio de cobra, querendo comer você porque você brilha. Não porque você faz parte do mundo dela ou porque você prejudica ela em alguma coisa, porque você simplesmente está no caminho dela e ela não suporta ver você crescer. Pessoas assim nós não conseguimos trazer para o nosso lado. Nós não conseguimos ignorar a sua presença porque ameaçam. Mas nós temos que pedir muito a Deus paciência e resignação para suportar, porque nada mais é do que uma provação para cada um de nós, para ver até onde a gente consegue realmente realizar as nossas atividades com perseverança, com persistência, com otimismo. Olha só o que o inimigo faz por nós. A gente imagina que o inimigo vem para atrapalhar, que ele vem para causar danos no nosso trabalho, no nosso dia a dia, na nossa posição, na nossa expectativa de crescimento. E não é isso não. O inimigo, ele não se contenta de você crescer. E você, no momento que passa pela aprovação de um inimigo na tua frente, você se supera. É uma dificuldade que é permitido, inclusive por Deus, nosso Criador, para que a gente demonstre obediência a Deus, resignação, força, esperança, como eu falei, uma série de outros valores. Então, quando a gente escuta aquela frase assim, o nosso inimigo trabalha por nós, não é brincadeira, é algo muito sério e verdadeiro. O inimigo de fato trabalha por nós, é ele que vai fazer com que a gente acorde, que a gente fique mais vigilante, que a gente fique mais atento às situações e querendo ultrapassar. E se a gente quer ultrapassar, a gente encontra meios. E para encontrar meios, a gente tem que desenvolver o nosso raciocínio, a nossa criatividade, como eu falei, persistência, perseverança, resignação, que são elementos fundamentais, inclusive, para a evolução espiritual. Então, eu encontrei dentro do quadro do magistério, desde a minha formação, porque é um lugar onde só tem mulher, gente, sinceramente não presta. Tem que ter um pouco de homem e de mulher. Um lugar só de homem, existe ali o machismo, existe ali muitas coisas que são faladas que não são pertinentes, né? Inclusive para homens casados, fala de bebida, de mulherada e tal. Isso daí às vezes fere a família para a qual ele vai voltar. Ele acaba achando que aquele meio é tão divertido que a família é chata, e isso faz até desequilibrar um casamento. Então, assim, lugar muito masculino ou um lugar muito feminino não presta. Por isso que Deus criou o homem e a mulher, para dar um equilíbrio na situação, né? A mulherada toda num lugar só cria inveja, cria melindre, é fofoca, assim, são conversas que não evoluem, pelo contrário, né? E como para fazer o magistério geralmente é um grupo mais feminino do que masculino, aparece 1 ou 2 homens no decorrer de 4 anos, 5 anos de estudo, e ainda assim quando eles aparecem logo eles desistem, porque pelo ambiente assim, eu não tive nenhum amigo que começou o curso e terminou junto. Eles acabam desistindo justamente pelo ambiente muito pesado, né? Quando o cara entra num ambiente feminino, a mulherada começa a dar em cima do cara, começa aquela disputa para trazer ele para o grupo. E geralmente 1 homem, 2 homens no meio de um monte de mulheres se destacam. Eles também se sentem prejudicados porque elas querem competir com eles, elas querem ser mais do que eles. Então, assim, não estou falando que é regra, né? Pode ter as suas exceções, porém eu não tive exceção. No meu decorrer do magistério, desde a minha formação até o dia que eu me aposentei,
O ambiente, por ser praticamente feminino, ter grande parte de mulheres, eu sentia muito isso, né? Uma não podia passar um negócio do cabelo que a outra já queria passar dois, né? Uma não podia colocar um cartaz na parede que a outra já enchia a sala inteira de cartaz. Uma não podia fazer um trabalho, filmar aquele trabalho, mostrar aquele trabalho para a direção, chamar a direção para assistir o trabalho dela, que a outra já queria a Secretaria da Educação dentro da sala de aula. Então essas competições, essas coisas assim, da arrogância, da prepotência, de querer uma ser melhor do que a outra, de uma querer brilhar mais do que a outra, isso daí realmente é um ambiente triste e doentio. Tanto é que eu fiquei doente dentro do meu ambiente de trabalho. Ali o estresse tomou conta diante de tantas barbaridades que eu cheguei a ver, que chegou um dado momento que a minha estrelinha apagou, porque eu não tinha mais condições de combater aquilo ali devido à doença que o corpo atingiu, pelo desequilíbrio, inclusive, psicológico, porque você fica ali naquela pressão, você quer fazer o bem para o teu aluno, você quer desenvolver o teu aluno. Em contrapartida, em volta, você encontra pessoas torcendo pela tua derrota, porque você está aparecendo. Teve um dado momento, até acho que eu já comentei isso em vídeo, eu participava de concursos regionais e tal, e dentro dos concursos, eu sempre ganhava o primeiro, segundo, terceiro lugar, mas não porque eu era melhor, é porque não aparece mais professor para participar e eu estava ali sempre, apresentava um bom trabalho, não um excelente, exímio trabalho, mas um bom trabalho. E aí eu tinha minhas parcerias, as pessoas que faziam palestra para mim, as pessoas que me recebiam nos determinados lugares, museu, quartel, e isso diferenciava o meu trabalho em relação àqueles que apresentavam o trabalho. Isso não significa que eu era melhor do que alguém, é porque se aparecesse professor apresentando o trabalho, certamente ia aparecer sempre gente melhor do que eu, mas era um concurso assim que, apesar de ser regional aqui no Alto Tietê, poucos professores se interessavam em participar. Então, assim, mediante o trabalho que eu apresentava, eu sempre estava ganhando, primeiro, segundo ou terceiro lugar. E a gente traz cartaz, né? A gente traz troféu, a gente traz prêmio. E aí eu levava para a escola, mostrava para os demais para ver se influenciava os outros professores positivamente, para ver se eles participavam daquilo positivamente. O tiro saiu pela culatra. Muitas vezes que eu levei essas coisas, ficou parecendo que eu estava me exibindo, ficou parecendo, assim, na visão delas, né? Não na minha. Na minha, a minha intenção nunca foi, então eu tenho consciência tranquila. Mas na visão delas, olha lá, tá aparecendo, a estrelinha tá brilhando. Aí chegou um dia numa reunião, eu injuriei, porque eu sou assim, eu não aceito. Aquilo que eu falo, aquilo que eu sinto, aquilo que eu faço, eu assumo. O que os outros pensam de mim, eu não vou assumir nunca. Então eu brava, porque começaram a falar que eu fazia o trabalho para brilhar. Eu combinei com uma professora, eu falei, eu vou fazer todo o trabalho. Eu vou apresentar o portfólio para o concurso e você vai assumir se eu ganhar. Se o concurso for ganho, né, pelo material que eu vou entregar, eu não vou colocar nada meu ali, eu vou colocar uma foto ou outra de participação, como qualquer outra pessoa que poderia estar participando. Mas você vai assinar o trabalho como se você tivesse feito. Quando eu fui entregar o trabalho no local que a gente tinha que entregar, as pessoas olharam aquelas apostilas e falaram assim, nossa, mais um trabalho seu, não sei o que. Eu falei assim, então, eu ajudei a professora. O trabalho não é meu, esse trabalho aqui é da outra professora. Só que eu tinha feito tudo. Eu não ia falar isso pro júri, porque para as pessoas que iam receber ir pro júri, porque as pessoas não iam aceitar. Como é que pode eu fazer o trabalho e a outra assinar? Como se ela tivesse feito. Isso aí ia dar um erro, né? Mas eu precisava fazer isso para mostrar na escola que eu não queria meu nome brilhando. Eu queria que a escola aparecesse, porque Itaquá, perante Mogi, Suzano, Poá, Ferraz, Itaquá sempre fica para trás. Então era o nome da nossa escola, era o nome da nossa cidade, era o nome daquela professora que se pegasse gosto pela coisa, quem sabe ela também ia passar a participar, né? Pois bem, nós ganhamos, não lembro se foi primeiro, segundo ou terceiro lugar, nós ganhamos aquilo lá. Aí a única coisa que eu pedi para ela, me dá o troféu depois, né? Tem o troféu que é da escola e tem o do professor. Falei, só me dá o troféu depois para eu guardar de lembrança, porque eu sei que afinal de contas quem fez o trabalho fui eu. E eu vou guardar ele lá junto com os outros que eu tenho. Ela falou, não, tudo bem, é justo, né? Você que fez tudo, tal. Então, o nosso combinado entre eu e essa professora estava perfeito. As pessoas que foram julgar viram ali, né, que aquele trabalho não era daquela pessoa, ou eu tinha realmente auxiliado aquele trabalho todinho, porque ficou muito a minha cara. Meu trabalho, ele tem a minha cara, né? Mas ainda assim, passou o concurso e tal. Quando foi para receber o prêmio,
Essa professora tinha que levar, acho que 4, 5 alunos. Ela não levou todos. Já começou a desmerecer o meu trabalho ali. Os meus alunos que fizeram todo o trabalho falaram, poxa, professora, nem para ganhar prêmio esses moleques foram. Eu falei, pois é, a professora não levou. A escola não valorizou essa professora, porque ninguém sabia, era eu e ela só que sabia que o trabalho que estava fazendo era eu. A escola não valorizou essa professora não sentiu o gosto pelo trabalho e continuou aquela coisa, né? A Patrícia é a estrelinha. Eu falei, quer saber, a gente tenta ajudar de todas as formas, inclusive fazendo no lugar do outro, mas ele não aceita, as pessoas não aceitam, eles querem... dependendo do professor, essa que aceitou, ela não queria nem o nome dela exaltado, né? Ela foi por coração mesmo, ela sentiu a necessidade de me ajudar para ver se eu saía daquela saia justa que todo mundo tava ali, Patrícia, né? Então, vamos tirar a Patrícia de foco um pouco. Mas se eu desse isso na mão daqueles que são mais orgulhosos, mais, né, prepotente, com certeza aquilo ali ia subir para a cabeça e a pessoa não ia fazer o serviço também. Era só uma questão de nome, de brilho. Então, no nosso serviço tá cheio de gente assim, que queira aparecer sem mérito, que queira aparecer apagando a luz do outro, né? Que queira engolir o outro simplesmente porque ele tá ali do lado. Eu falava para essas professoras que me perseguiam, o que você ganha me perseguir e me encher o saco? Você não ganha nada com isso. Você não vai ser diretora, você não vai ser supervisora, você não vai ser secretária de educação caindo matando em cima de mim. O mesmo cargo que você tem, eu também tenho. Aí, lá na frente, eu dei um puta de um azar de que uma delas se tornou diretora e a outra se tornou coordenadora. Eu falei, agora sim, agora lascou. Se elas já tentavam me prejudicar sendo apenas professora, imagina então estando num cargo ao qual eu tenho que seguir ali a hierarquia, né? Aí deu por algum tempo aguentar, porque realmente foi subir no cargo ali e já começava a vir para cima. Eu já imaginava. E eu já estava já pro fim de carreira, eu já estava começando a ficar doente, que já outras diretoras já tinham me tirado do sério, cargo comissionado, então elas querem fazer, né, da forma delas. Vem diretora que, não desmerecendo o cargo anterior, mas desmerecendo sim o conhecimento que a pessoa tem. Teve uma delas que saiu de ser manicure, porque conhecia um vereador, se tornou diretora. Nunca tinha entrado numa sala de aula, nunca deu aula na vida, e deixou de fazer a unha para poder ser uma diretora de escola. Então, como é que você vai obedecer, acatar a ordem de uma pessoa que não entende de educação? Então, o cargo comissionado tinha muito disso. Pessoas que não tinham competência estavam ali. Eu tive muito problema com diretor, vice-diretor, coordenador. Eu batia de frente, porque eu não aceitava coisas que eles não tinham conhecimento e que eles vinham impor coisas absurdas, só para puxar o saco de prefeito ou de vereador que arrumou o cargo para eles. Enfim... Aquelas ali eu conhecia muito bem, trabalhavam comigo no dia a dia, já queriam me prejudicar no dia a dia enquanto professora e não deu outra. Quando pegaram os cargos, passaram a me perseguir de todas as formas. Aí, como eu já contei aqui no canal, para quem já assistiu, fica repeteco, para quem não assistiu agora, é difícil até de compreender um negócio desse. Sabe aqueles cartazinhos idiota que qualquer professor faz? Por favor, mantenha a limpeza na sala de aula? Eu fiz isso, aí foi a gota. Arrancaram o cartaz, levaram para a sala do diretor, senta aqui, Patrícia, a gente precisa conversar. Falei, eita, Lelê, o que foi? Então, você colocou um cartaz lá para poder provocar as professoras. Eu falei, jamais provocar professor, por quê? Eu não tenho motivo para provocar ninguém, o que eu tenho para falar eu já falo, eu não tenho que provocar ninguém, não tem que ficar de mimimi, meu negócio é papo reto. Não, porque você colocou um cartaz lá falando, por favor, mantenha a sala limpa. Todo professor sabe que tem que manter a sala limpa. Aí, gente, aí eu descasquei. Aí, 23 anos segurando, aí eu descasquei. Falei, todo professor faz um cartazinho idiota desse aí, porque é um cartazinho idiota. Qualquer um sabe que tem que manter a sala limpa, mas ninguém deixa a sala limpa. Toda vez que eu entro, eu varro a sala, eu recolho o lixo, eu troco o saco de lixo. Porque se o funcionário tem um monte de sala para fazer isso e não dá tempo dele fazer na minha, eu sou obrigada a fazer, porque eu não vou ficar 4 horas numa sala de aula, dentro de uma sala imunda, de jeito nenhum, nem eu, nem meus alunos, porque meus alunos mantêm a sala limpa. Meus alunos, a primeira coisa que faz é limpar a carteira deles, a cadeira deles, com álcool em gel, eles limpam a mãozinha deles, eles trazem toalha e colocam na carteira. Por que eu vou deixar meus alunos numa situação de lixo, de sujeira, porque os outros não limpam? Então o cartaz lá é um cartaz idiota, que ninguém realmente precisava colocar, mas não é para provocar. Simplesmente para lembrar, vê se deixa limpo aí, porque tem outras pessoas que vão entrar e vão precisar usar essa carteira, esse chão, né? Alguma criança pode escorregar num papel aí, cair, bater a cabeça, Deus me livre.
Então, assim, eram situações que a gente via claramente uma querendo apagar a luz da outra simplesmente por apagar. Aí eu virei nesse dia para essas duas e falei assim, escuta, o negócio de vocês não era querer ser mais? Porque a diferença de salário de um professor para um diretor é coisa de R$ 1.000 no máximo. Não é tanto assim. É mais pelo nome, sou diretora, né? O status. Que grande porcaria é. Nunca quis esse status. Para mim, eu prefiro 1.000 vezes ser útil. Na sala de aula eu vou ser útil com o meu aluno. Aí eu falei, vocês queriam subir de cargo aí, vocês queriam ter nome, agora você já tem. Não precisou subir em mim para fazer isso. Bastou vocês conhecerem um vereador, conhecer alguém lá dentro da secretaria que enfiou vocês aí. Então, agora eu não entendo. Antes, como professora, não tinha motivo nenhum para mim apagar minha luz. Agora, como diretora e coordenadora, quer apagar minha luz também, por quê? E é aquela história, uma pessoa não tem explicação, não me responderam isso até hoje. Por que iam atrás de mim para tudo, ficar no meu pé para tudo. Chegar ao ponto de eu colocar um ônibus na porta da escola e falar, você não vai sair com esse ônibus. E eu falar, eu vou sair, nem que eu tenha que passar na delegacia e fazer um BO. Olha só, a tamanha perseguição. Então, assim, chegou no final das contas, eu não aguentei, armei um processo, né? Tive que ir para a Secretaria de Justiça da Prefeitura, entrar com um processo e falar, tô sendo coagida por danos, tem danos morais, tem o assédio moral, tem uma série de coisas que eu enquadrei elas para eu poder, não que eu quisesse prejudicar, mas para eu poder me proteger. Olha que ponto que chega quando essas pessoas têm aquela obsessão em prejudicar. Teve uma outra professora que, porque a colega dela, que ela dava carona, todos os dias ela dava carona para aquela professora, para as duas irem embora juntas. Porque essa que ela dava carona fez um trabalho de alimentação, filmou os alunos, todos fazendo uma salada de frutas, e colocou isso aí, eu acho que para a Secretaria de Educação, não sei, não me veio na época ficar fazendo muita pergunta, mas eu sei que ela colocou, propagou o vídeo que ela fez com as crianças. Colocou roupinha nas crianças lá, o aventalzinho, segundo o que me contaram, estava muito bonitinho. Essa que dava carona se melindrou, parou de dar carona para outra, parou de cumprimentar a outra da noite pro dia. Aí a outra foi falar com ela, falei, escuta, o que aconteceu? O que eu te fiz? Ela falou, não, você não me fez nada. Só que em compensação, você faz um trabalho bonito como esse e não me chama para fazer junto com você? Só você que quer fazer? E a lei de cátedra fica onde? Cada um pode fazer o que quiser. Você tem um cronograma lá de conteúdo, de temas que você tem que desenvolver durante o ano. Agora, como você vai desenvolver e quando você vai desenvolver, é o professor que determina. O professor não tem que fazer todo mundo igual. Não é quartel que todo mundo anda fardado. Cada um ali faz no seu tempo. Eu tenho um aluno que começa o ano lá na sala de aula que o pai e a mãe bebe, usa droga e tal. O aluno está todo revirado no girar. Eu não consigo atingir esse aluno. Eu vou esperar o final do ano para fazer prevenção de drogas, porque segundo o cronograma, né, a gente vai deixando esses assuntos mais picantes, mais maduros para o fim do ano. E no começo é Dumbo, Cinderela, né? Eu tô falando isso a nível de primeiro, de Fundamental 1, né? Mas e aí? Eu vou esperar, vou ficar de Cinderela, de Dumbo da vida inteira e o cara tá ali na sala de aula olhando pra minha cara e chorando, ou então revoltado, querendo bater em todo mundo e eu não vou fazer nada. Eu vou esperar o final do ano para mim poder trabalhar a prevenção de drogas, para mim poder trabalhar com ele a questão de família e tudo mais. Não, eu vou de acordo com a necessidade do meu aluno. Então eu não tenho que andar igual ao outro professor. Se eu vou dar uma lembrancinha para os meus alunos, eu não tenho que ficar pensando que os outros alunos não têm, o professor não está dando. É o meu aluno. Eu tenho uma sala, uma porta, onde eu fecho ela e ali dentro eu faço o que eu quero. Os outros professores não têm nada a ver com isso. E aí existe aquelas rixas, né? Ai, Patrícia comprou chocolate e deu para os alunos dela. Poxa, agora vai vir mãe aí no portão reclamar que os alunos da outra sala ganharam chocolate e os nossos não. Mãe nenhuma fica reclamando quanto a isso. E se ficar, cabe ao professor explicar. Cada sala de aula trabalha de um jeito. Vai trabalhar o mesmo conteúdo fora do mesmo tempo, não é o mesmo tempo, né? É de acordo com a necessidade. Essa semana passada, ou retrasada, se eu não me engano, uma professora que está na ativa falou para mim assim, Patrícia, você saiu na hora certa, porque agora eles vão fazer a apostila. E aí você tem que respirar a apostila, página 1 até a página 40, você tem que seguir a sequência. Eu falei, então, se eu tivesse na sala de aula e visse uma apostila dessa, eu poderia até trabalhar a apostila.
né? Como algumas vezes já veio cartilha, alguma coisa assim da secretaria, e eu trabalhava. Veio cartilha da dengue no Natal, por exemplo. Você está trabalhando o tema Natal. Como é que você vai enfiar a dengue lá no meio do Natal? Ah, eu colocava o Papai Noel para poder pulverizar, né, a cidade, em vez de trazer presente, eu adequava, sabe, o assunto ao tema que eu tinha que desenvolver. Mas eu não deixava de trabalhar o que eu precisava, porque a secretaria manda qualquer coisa deles para mim, porque geralmente, infelizmente, a secretaria manda, não é por uma necessidade, é para inglês ver. Quando faz campanha de dengue, quando faz campanha de Covid ou qualquer outro tipo de campanha, é política e a escola serve como cabo eleitoral do político. Não vejo com bons olhos os projetos que vêm de cima, porque os projetos que vêm de cima são ligados a fatores externos, a fatores ligados à política. Então, não vejo com bons olhos mesmo. Eu acho que a secretaria, antes de fazer qualquer tipo de projeto, ela deveria chamar os coordenadores de escola e falar qual é a realidade que vocês têm. O que vocês estão precisando trabalhar? Eu vou dar suporte naquilo que vocês precisam trabalhar. Na sua escola está tendo caso de Covid, então vocês vão fazer um projeto de Covid. Aí vai perguntar para outra escola, o que está acontecendo lá na sua escola? Ah, está tendo muita gripe, então vão fazer projeto com a gripe. Deveria ser essa a política pública da Secretaria de Educação em relação a projetos nas escolas. Cada escola tem a sua realidade. E às vezes dentro da própria escola tem várias realidades. Numa sala, às vezes os alunos estão pegando catapora, na outra sala, os alunos em peso estão tendo problema de falta. Então vai ter que investigar o problema dessa falta, vai ter que dar a importância da escola para esses alunos. O outro que está pegando catapora vai ter que fazer um projeto para poder prevenir e remediar a catapora. Às vezes dentro da própria escola acontece isso. Assim como o professor na sala de aula tem aluno A, B, C, D, E, e ele vai ter que trabalhar com todos, mediando, né? Sempre mediando. Às vezes um é um fator droga, 30 não. Mas por conta daquele um, todo mundo vai estudar sobre droga, né? Eu sempre fiz isso. E isso gera polêmica, porque o professor bonzinho qual é? É que tudo termina em um. Os pais vão adorar, o diretor vai adorar e os companheiros também. É aquele que se faz de humilde. Eu falo que se faz porque na verdade não tem essa humildade. Muitos desses são fingimento. Então, professor que fica, que bonitinho, que fofinho, nossa, sua lição tá uma gracinha, nossa, que letrinha. Gente, professor que começa com muito inho e inha, desconfie. E isso não é melindre, não, é experiência de mais de 32 anos de sala de aula. Professor que fica fofinho, que cheirosinho, que gracinha, desconfia, porque atrás desse bonzinho, desse professor, existe ali uma luz apagada, uma inveja louca de outros, né? E às vezes uma incompetência disfarçada. Aí todo mundo gosta dele, porque ele é humilde, ele é bonzinho, ele é fofinho também, mas ele também não faz nada. E como ele não faz nada, então tanto faz como tanto fez a existência desse cara, entendeu? Que são os professores omissos ou aqueles fingidos mesmo. Então a gente tem que ficar de olho. Cada professor ele demonstra a sua característica, né? Aquele que é muito calado, geralmente ele pode ser uma pessoa ponderada, como ele pode ser uma pessoa tipo cobra, né? Tem as características de cada pessoa dentro do trabalho e fora dela diz muito a respeito das suas ações. Você consegue avaliar, tirar um raio-x das ações, de como é aquele ser. Então, todo cuidado é pouco com as cobras que tem em volta, porque elas realmente não se importam se você faz parte da cadeia alimentar, elas simplesmente detestam a sua existência.